Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. No vídeo de hoje eu vim trazer um conteúdo super legal para vocês. Hoje nós vamos falar sobre um kit de pincel super completo para você que é maquiador iniciante ou para você que faz a automaquiagem, porém quer investir num kit mais completo, sabe? Então, antes de começar falando aqui, sobre os pincéis, já peço para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal se você gosta de maquiagem, tá? Vai ter muitos vídeos como esse aqui no canal. E vamos, sem mais delongas, já vamos começar. Antes de mostrar aqui os pincéis para vocês, eu já quero ir falando que existe dois tipos de pincéis, tá? A gente tem, de um lado, o pincel de cerdas sintéticas e do outro, o pincel de cerdas naturais. E por que você precisa saber disso no momento em que você for comprar, né? Porque cada um deles vai ser usado para diferentes produtos e diferentes acabamentos também. Então, os pincéis de cerdas sintéticas são aqueles pincéis que é feito de nylon, de taclon, sabe? São aqueles pincéis que é feito mais de plástico mesmo. Como que você vai conseguir identificar? A partir do momento que você vê que esse pincel ele possui mais brilho em suas cerdas, você já vai conseguir notar que ele é um pincel de cerda sintética, tá? E também, uma outra característica, eles são mais uniformes, mais certinhos. Os pelos deles são mais uniforme mesmo. Já os pincéis de cerdas naturais são aqueles pincéis que são feitos de pelos de animais mesmo. Então, os pincéis de cerdas naturais, você vai usar para outros acabamentos, tá? Eu vou falar um pouquinho daqui a pouco para vocês. Os pincéis de cerdas naturais, como que você vai conseguir identificar? A partir do momento que esse pincel, ele é mais opaco, ele não possui brilho, e as cerdas desse pincel é mais espetadinha, bagunçadinhas, você já vai conseguir notar que ele é um pincel de cerdas naturais, tá bom? Então, para que serve o pincel de cerda sintética? Com quais produtos, Soane, eu vou usar esses pincéis de cerdas sintéticas? Bom, normalmente, esse tipo de pincel, você consegue utilizar ele tanto para produtos cremosos, tanto para produtos líquidos, produtos em pó, tá? Então, com o pincel de cerda sintética, você consegue utilizar ali todos os produtos, tá bom? Já os pincéis de cerdas naturais, você vai utilizar ele para usar produtos em pó. Normalmente os pincéis de cerdas naturais, quando você usa com produtos líquidos ou cremosos, normalmente não fica legal ali o acabamento, tá? Até o pincel mesmo não consegue, ele suga muito o produto, sabe? Já o pincel de cerda sintética, você consegue utilizar ele para todos os seus produtos, seja líquido, cremoso ou em pó, combinado? Então, sabendo disso, eu vou mostrar aqui para vocês um kit bem completo, bem amplo assim de pincel, que você pode ter aí no seu kit, e vou falar sobre a finalidade de cada um deles. Então, o primeiro pincel é o pincel de cerdas naturais e sintéticas. Esse daqui é o pincel Duo Fiber. Por que Duo Fiber? Significa duas fibras, tá? A natural e a sintética. Com esse pincel, você consegue uma cobertura e um acabamento leve. Então, você pode utilizar esse pincel para aplicar hidratante, para espalhar a sua bruma, quando você não quer deixar secar, né? Ali você quer espalhar para secar mais rápido. Você também pode usar para fazer uma aplicação de base, quando você quer uma cobertura mais fluida, mais fina, você consegue utilizar esse pincel. Também para aplicar contorno cremoso. Em pele madura, esse pincel para aplicação de base é perfeito, porque ele deixa uma cobertura fina, sabe? Na pele, bem bonita mesmo. E esse pincelzinho aqui é o Duo Fiber, tá? Vamos pro próximo. Pincel para aplicação de base. Eu trouxe dois para vocês. O pincel Kabuki, que é esse pincelzinho aqui, ó. E o pincel Língua de Gato, que muita gente conhece esse pincel. Esse daqui eu não indico tanto, porque quando você usa esse pincel aqui, quando você aplica a base, você acaba deixando marcas. Fica marcas, linhas do pincel no rosto, e aí você tem que vir com a esponjinha para uniformizar, para dar acabamento.
Já o pincel Kabuki, quando você aplica de maneira uniforme com ele, você dispensa o uso da esponjinha. Então não é necessário você vir com a esponjinha naquela área, tá? Porque ele já vai espalhar, deixar bem espalhadinho ali. Pincel de corretivo, língua de gato, é esse pincelzinho aqui, menorzinho, que a gente consegue fazer a aplicação do corretivo, fazer o recorte com o corretivo nas sobrancelhas. Então é um pincel língua de gato menorzinho para áreas menores, tá? Não, é bem diferente do pincel língua de gato maior, né? Que a gente, ó, que esse pincel aqui língua de gato, a gente, é bem difícil ir nessas áreas menores, né? Tem uma certa dificuldade. Próximo é o pincel Kabuki angular. Ele tem esse formato mais chanfradinho, como vocês estão vendo aqui, ó. E ele é indicado para fazer a aplicação do contorno. Com ele também você consegue aplicar o pó, tá? Com ele você consegue também aplicar o blush. Então é um pincel 1001 funções, que é o pincel Kabuki angular. Esse aqui é um pincel de blush. Ele também é mais chanfrado, tá? E a gente consegue utilizar ele para aplicar o blush, óbvio, mas também dá para você fazer o contorno com ele, tá? O contorno em pó. Porque esse pincelzinho aqui, ele é um pincel de cerdas naturais. Lembra lá no início do vídeo que eu falei para vocês sobre pincéis sintéticos, pincéis de cerdas naturais? Então, esse daqui, ó, claramente você dá pra ver que é um pincel de cerdas naturais. Os pelinhos dele ficam bem espetadinhos, sabe? Quando tá novo, você tem ali uma certa dificuldade de saber, porque eles vêm bem certinho. Mas conforme você vai utilizando, ele vai ficando mais espetadinho mesmo. Então você consegue ver que é um pincel de cerdas naturais, tá? Então, gente, se eu for falar pra você em qual tipo de pincel você deve investir, eu aconselharia vocês a comprarem um kit de pincéis de cerdas sintéticas, que são aqueles pincéis que você consegue utilizar com todos os produtos. Continuando, a gente tem aqui o pincel para iluminar, que é o pincel oval mais fininho, e o pincel de pó oval também. A maioria dos meus pincéis são os pincéis da Macrilan. Eu já tenho há mais de 5 anos, gosto muito deles, inclusive estão intactos e eu uso, lavo e eles seguem intactos, tá? Se você ter cuidado, vai ser algo que você vai utilizar aí pro resto da sua vida. Então, aqui temos o de iluminar, que a gente consegue aplicar bem nessa área, ó, o iluminador. Com ele também dá pra você aplicar o blush e também dá pra fazer contorno com ele. Eu já fiz contorno em pó com esse pincel e gostei também, tá? Pincel oval maiorzinho para fazer a aplicação do pó por todo o rosto. Inclusive eles são iguais, a diferença é que esse aqui ele é mais gordinho. Caso você queira dispensar esse pincel, você pode ficar só com esse e também fazer a aplicação do pó com esse pincel aqui, tá? Pincel para sobrancelhas, eu apresento aqui pra vocês o pincel chanfrado. Muita gente já conhece esse pincelzinho aqui. Inclusive esse daqui eu comprei na Shein, umas comprinhas de pincéis que eu fiz. Então, com o pincel chanfrado, você vai utilizar para fazer ali as suas sobrancelhas, tá? Com ele também você consegue utilizar para fazer o delineado, por exemplo, para usar delineado esfumado com sombra ou fazer o delineador ali com delineador em gel. Você consegue utilizar esse pincelzinho aqui. Vamos para os pincéis de olhos, que são os pincéis de esfumar. Normalmente eu sempre indico que você tenha 3 pincéis no seu kit de maquiagem. Um grande, maiorzinho, mais fofinho, para você ter acabamentos ali mais suaves, tá? Um médio, um grande, um médio e um pequenininho, para você conseguir aí fazer uma transição melhor nos seus acabamentos de esfumado. Vamos para o pincel de precisão, que é esse pincel aqui menorzinho. Com ele você consegue tanto fazer o esfumado da parte inferior dos olhos, rente aos cílios na parte superior, você consegue iluminar também o ponto alto da sobrancelha, você consegue iluminar o cantinho interno, por ele ser pequeno, ó, é um pincel de precisão. Pincel de delinear. Quando você for fazer o delineado gatinho, por exemplo, um pincel fino como esse daqui é muito interessante, porque ele vai te ajudar, vai te facilitar
a fazer esse traço com mais precisão. A gente sabe que o delineado gatinho exige muita precisão, né? Então, esse pincel aqui, ó, inclusive eu comprei ele na Shein, tá, gente? Ele vem mais assim, esse cabo dele vem mais tortinho mesmo, justamente para te facilitar a puxar o seu traço. E por último, mas não menos importante, é o pincel de batom. É necessário você que faz automaquiagem ter um pincel de batom? Não, porque é automaquiagem, você pode diretamente passar o batom ali diretamente na sua boca. Mas para você que é maquiador iniciante, maquiador profissional, enfim, é necessário a gente sim ter o pincel de batom, porque a gente não vai usar o batom na boca da cliente, fica um pouco chato e também a gente precisa utilizar da biossegurança, né? Então, o ideal é que você que é maquiador tenha aí vários pincéis de batons, ou aqueles descartáveis, ou pincéis assim também, tá? E pra você que faz automaquiagem, não é necessário você ter o pincel de batom, mas, caso você queira, fica a seu gosto e a seu critério, tá bom? Então, esse foi o kit de pincéis super necessários, assim, que você pode adquirir, pode ter aí no seu kit de maquiagem. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. E curte, se inscreve, dá dicas, sugestões aqui embaixo de vídeos que vocês querem que eu traga aqui pro YouTube. Me perdoem aí os vícios de linguagem, eu falo muito tá, mas aí eu espero que vocês relevem. O canal tá começando ainda, eu não sei o que posicionar as luzes e posicionar a câmera da melhor maneira, da melhor forma, mas eu faço tudo com muito carinho pra vocês e eu espero que vocês gostem, tá, gente? Então, um beijo, me acompanha lá nas redes sociais, sou Anne Santana Maquiadora e até o próximo vídeo. Tchau!